Já estamos de volta agora falando dos nossos animaizinhos de estimação. O quadro apelidado carinhosamente pelos nossos internautas como quadro fofurinha do programa, o nosso quadro Espaço Pet, que tem como colaboradora a doutora Luciana Fonseca, médica veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa, que, aliás, todos os internautas sabem e falam muito disso. Você sabia disso? Bom demais. Eles chamam lá o quadro de fofurinha. Eles adoram. Mas ter bicho, né, é uma fofura, né? Cachorro e gato é uma fofura. Membro da família. Membro. Pode ser filhos. Membro. E hoje eles têm vivido muito mais, né? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Agora, só que eles envelhecem, né? Eles não vão ficar eternamente bebezinhos, né? Pulando e tudo. Aliás, os animais sabem quando envelhecem? Sim, eles começam a ter uma mudança de comportamento, eles começam a ficar um pouco mais quietos, né? Claro, eu tenho pacientes de 16, 17 anos que pula, né, muito alto, ainda brinca, mas a grande maioria, a partir de uns 7, 8 anos de idade, já começa a dar uma freada. E vocês estão falando de cachorro ou gato? Os dois, ambos, né? O gato, às vezes, até um pouco antes do cão. Mas o cão, em média, uns 10 anos de idade, ele já começa a ter um envelhecimento. Eu achava que você ia falar ao contrário. Não, os gatos depois dos cães, né? Porque eu tenho gatos, né? Inclusive a senhora trata um deles, que tem 19 anos, né? Que é o Mel. Ele tem 19 anos, o irmão dele morreu há pouco, também com 19, né? E ele é um garotão. Ele brinca, demais, né? Ele passa por cada lugar. Hoje, com os cuidados que nós temos, eles têm vivido muito mais, né? Isso é extremamente importante. O fato de interagir, por exemplo, você tem vários gatos, então eles interagem entre eles. Isso é muito importante. Eu falo também, eu tenho um gato de 14 anos. Quando eu perdi a minha primeira gatinha, ele ficou muito apático, triste. Quando a gente arrumou outra gatinha, ele já voltou à vida, sabe? Ele começou a brincar, ficar mais ativo. Então, o fato de você ter outro animal é bom porque melhora o comportamento deles, né? Lá no meu eles caso, ficam mais animados. Os gatos, eles vivem em guetos, como se fossem famílias, né? Então, é um gatinho grande, né? E aí são separados por 3 famílias. Eles escolheram a família deles. Sim. Então, tem 6 no lugar, 7 de um outro e não sei quantos no outro, lá, né? Então, eles convivem realmente ali dentro da família. Sim, se deles, sentem né? bem. Isso é importante. Isso é importante demais. Bom, a gente já sabe que eles sabem quando envelhecem e muda o comportamento. Agora o dono às vezes esquece. Sim, a gente tem que se adaptar a isso, né? Uma coisa muito interessante que eu falo sempre com os meus clientes é assim, as casas hoje em dia, muita gente tem casas com vidro. Tem que lembrar que o cão de determinada idade, às vezes ele tem esclerose ou tem catarata, que é uma alteração nos olhos, fica mais esbranquiçado a menina dos olhos, a pupila. E aí, às vezes o bichinho não tá enxergando direito, bate nos vidros, cai de determinados lugares, né? A gente tem muita queda de segundo andar. Então isso é uma coisa que eu sempre peço, cães de certa idade, o ideal às vezes, claro, tudo depende de como que ele é. Tem animal que tem 16 anos, igual eu falei, que tá brincando, pulando. Mas se você começar a perceber que o animal está tendo algum comportamento diferente, o ideal é começar a restringir um pouco os lugares que ele vai frequentar na casa. Justamente pelo motivo. Às vezes eles começam a ter problemas osteoarticulares, o subir e descer da escada faz mal. Então a gente começa a ensinar ao proprietário como que ele tem que se adaptar à situação que o animal está, para que evite a progressão de doenças e até ele tenha mais conforto, não sinta dor, enfim. Agora a senhora falando da questão de deficiência visual, né? Eu fui uma vez na casa de uma arquiteta, ela morava lá no setor Jó, em Goiânia. E quando eu fui, conversei com ela, então ela mora tipo um loft. É gigante o loft dela. E tem muita coisa lá. Muitos objetos, muito móvel, tá? E é muito grande. E ela tinha uma cachorrinha e essa cachorrinha corria para cima e para baixo. Ela lá em cima voltava e tudo. Aí eu falei, nossa, que bonitinha, né? Ela super interagindo e tal. Eu falei, não, super legal. Aí no final ela falou assim, não, ela não enxerga nada. Ela não enxerga, ela não tem visão. Eu falei, como assim? Sim, eles se adaptam muito bem. Porque é gigante, bem. Cheio de coisas, eles vão em tudo, ela ia em tudo quanto é lugar. Isso, o que não pode acontecer é mudar, não pode ser mudado os móveis de lugar. Né? Muitas das vezes esse animal, inclusive, ele entra em depressão porque o proprietário muda de casa e aí ele passa a não saber mais andar, começa a bater nas coisas. Então um fator muito importante é não mudar os móveis de casa quando você tem um animalzinho que não está enxergando tão bem. Principalmente ou na claridade ou num ambiente muito escuro, eles não enxergam. Então a primeira coisa é evitar mudar móveis. Uma coisa que eu acho muito legal, eu indico muito sapatinho. Já viu sapatinho de criança? Sim. Que tem borrachado embaixo? Hoje em dia existe para pet também. Até tem marca de meia de adulto que tem sapatinhos para cachorro.
começar a colocar, por quê? Os pisos hoje são muito porcelanato, é muito tábua corrida, é muito liso. E aí, às vezes, na hora do bichinho começar a andar, às vezes as perninhas estão um pouco fracas, eles escorregam também, acabam desarticulando o membro, né? Então, isso é muito interessante. Passadeiras, carpetes, tudo que você, emborrachados de EVA, tudo que você possa colocar onde o animal anda para evitar quedas, né? Assim como uma pessoa idosa, né? Eu gosto muito de comparar. Isso é muito importante. Agora, quais são as doenças que são mais comuns no animal mais idoso? Então, com o passar da idade, por exemplo, Yorkshires, Cockers, eles costumam ter problema de cognição. Vamos parar para pensar como se fosse uma pessoa com esclerose mesmo, com Alzheimer. Tem algumas doenças degenerativas que às vezes acometem os Yorks mais precocemente. O mais precocemente que eu falo é em torno de 13, 14 anos, né? Apesar de ser uma raça que vive muito. Essas deficiências de cognitividade podem gerar convulsão, às vezes perda da visão, o animal começa a andar e bambear, andar em círculos. Isso é como se fosse uma degeneração do cérebro, tá? Esse seria um dos casos mais graves. Doenças articulares são as mais comuns. Por isso que a gente pede para casa estar preparada, né, com o piso mais áspero possível, evitar corridas, longas caminhadas. Hoje em dia, com os carrinhos tipo carrinho de bebê, já viu? Para pet, né? Hoje em dia pode ser o próprio carrinho de bebê, mas os carrinhos para pet. Eu recomendo muito bichinho que caminha, passeia todo dia, às vezes eles não dão conta de passear mais. Exato. Eu já tive experiência. Sim. Eu tive um dia desse também uma cliente minha, no domingo, ela foi passear no parque e a cachorrinha desfaleceu, né? Ela teve um desmaio. Clima seco, aí junta com o estresse, a alegria, né? Não respirou direito, o coraçãozinho já tem um problema e ela desmaiou. Então hoje ela passou a andar com o carrinho, que é uma forma dela passear com a cachorrinha. Nunca vi. É um carrinho de criança, só que ele é preparado para pet. Gente, é ótimo, né? Achei a ideia maravilhosa. Mas pode ser o carrinho de criança também. Certo. Mas isso será que faz algum efeito para ela? Pra cachorrinha? Sim, eles gostam porque tá vendo o ambiente. E ela começa, igual você falou, né? Que eles percebem que ficam idosos, ela pressente. Ela percebe que se ela correr, ela vai passar mal. Então eles começam a evitar correr. Mas ela gosta dos passeios. Ela gosta do ar livre. De ver, de sair de casa, do ambiente, né? De encontrar com outras pessoas. Então muitos passeiam e acham ótimo. Doutora, a questão das vacinas, a gente só ministra elas no animal quando nasce, não é isso? Não, a vida toda. Isso é uma grande pergunta. Fora a vacina contra a raiva, né? No caso. Várias pessoas chegam e falam assim, meu cachorrinho tem 13 anos, nunca mais eu vacinei. Cachorro velho não pega doença. É mito, né? Os cães idosos, eles têm virose, eles pegam doença. Então, realmente precisa ser vacinado, segundo a legislação brasileira, anualmente. Tanto para raiva, quanto pelo menos a vacina óctopa tem que ser feita anualmente. Porque cão idoso pega sinomose. E sinomose é uma doença que é fatal. Infelizmente, mais de 90% de chances de mortalidade. Mesmo aquele animal que vive dentro de casa, que ele não tem contato a gente tem que, mas a gente tem que pensar que alguns vírus podem ser carreados pelo sapato. Às vezes você pisa num vômito na rua, né, uma secreção, leva para dentro de casa, o cachorro brinca com o sapato. O cachorro do vizinho está doente. Aliás, você acabou de mencionar uma coisa que me chamou muita atenção. Antigamente, muito antigamente, as pessoas tinham aqueles hábitos, principalmente mais cidades do interior, de não entrar na casa com sapato. O que as pessoas falavam? Olha, eu vou tirar. E era gente, não só gente humilde, tá? Gente esclarecida. Eles tiravam o sapato, falavam, não, eu não vou entrar com o sapato, meu sapato está sujo e a sua casa está limpa. Então eu vou deixar o sapato aqui fora e vou entrar. Aquilo a gente é um hábito e depois passou a ser visto como de pessoas muito simples. E nas culturas orientais, as pessoas não entram com sapato, né? Elas tiram e deixam lá porque traz doenças para casa. Hoje em dia as pessoas até acham que é frescura, mas não é frescura. Até o pessoal hipocondríaco que pensa nisso e tudo, mas não é um hábito saudável. Não, né, gente, claro, não são todas as bactérias e os vírus que são carreados pelo sapato. Tem que ter uma carga viral ou parasitária muito grande. Mas tem algumas pessoas ou animais que são imunossuprimidos. A imunidade está muito baixa, tratamento de câncer ou que tem alguma doença, né, que o sistema imunológico está muito prejudicado, poderiam adquirir alguma doença. Outra coisa também que é interessante a gente falar também é sobre o cachorro chegar e lamber sua cara, né? Porque ele fica doido e fica lambendo sua cara. Então você chega com o rosto sujo da rua e ele vai lamber. Isso, e duas coisas eu sempre falo. Às vezes as pessoas pensam assim, que o animal poderia transmitir uma doença para um homem, mas um homem, igual você falou, poderia transmitir uma doença para o animal. Eu vou citar um exemplo, isso não é frescura, eu já conversei até com infectologistas. Grande parte das bactérias ou dos vírus, eles ficam na fossa nasal e oral. Então tá na boca ou no nariz. Eu tive uma paciente... Do animal ou do humano? Mais até do que no sapato.
Que coisa. Sim, porque é uma microbiota favorável para o crescimento dela. Eu tive uma paciente que ela teve uma infecção de vesícula biliar muito séria. Esse animal, a gente fez cirurgia dela, ela acabou entrando em óbito depois de 2 dias por um quadro infeccioso grave. E aí nós fizemos a cultura do líquido que estava dentro da vesícula, do pus que estava dentro da vesícula. E eram 3 bactérias que não havia antibióticos para essa bactéria. Aí você pensa, como que uma maltês de 11 anos de idade, que vive dentro de uma casa, nunca foi à rua nem nada, como que ela pegou? E aí a gente procurando o histórico familiar, a proprietária dela fazia trabalhos voluntários em hospital, toda sexta-feira. Então eu conversando com uma infectologista, ela falou, Sana, claro que esse animal provavelmente tinha uma imunidade prejudicada. E aí o mais comum é a pessoa que ela vai, conversa com o doente, coça o nariz, passa a mão na boca, tosse, na hora de ir embora lavou as mãos. Mas a bactéria ou o vírus ficou nas fossas nasais. O correto seria higienizar também? Não, normalmente o que a gente estava até conversando era evitar o contato das mãos com a boca, né? O que é muito difícil, sim, porque às vezes você vai coçar o nariz, não tem né? como. É até involuntário. O correto é não deixar o cachorro lamber. O correto era não deixar lamber. Mesmo você fazendo higienização. E ela falou que ela deixava lamber. Ela chegava em casa, a cachorrinha via feliz, ela lambia. Pois é, nem fazendo higienização não pode. Porque a Mila, é uma cachorrinha, a Mila, né? Que eu esqueço o nome da raça dela, doutora. Schnauzer. Schnauzer. E ela é super carinhosa, né? Sim. E ela fica lambendo a cara e tudo. É tão bom aquelas lambidas. Mas é o que eu tô te falando, não são lamber. Todos que pegariam a doença, entendeu? Isso para ambos os lados. Eu acho também a gente tem que pensar que boca de cachorro também é contaminada, né? Sim. Eles têm tártaro, tem bactéria, então na hora de lamber a gente lambe também pode. Toda a cara pode passar alguma claro coisa que também. eu evito o máximo possível. Mas ela é custosinha? Porque a gente eu falo para os meus pacientes, a maioria, para os clientes, a maioria às vezes só dá uma diarreiazinha, mas na dúvida é bom evitar. Não, é bom evitar, com Sim. certeza. Doutora, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez aqui no programa. Sucesso para nós e daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.